Olá a todos que estão assistindo. Gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sobre um assunto que no momento em que estamos considero muito importante para nós. Você que, assim como eu, já saiu do sistema religioso, deve estar percebendo que é grande o número de pessoas que já saíram e consequentemente estão ensinando outras pessoas, expondo o seu ponto de vista a respeito de vários assuntos contidos nas Escrituras. O problema é que, da mesma forma que acontece no sistema religioso, essas pessoas que estão pela internet ensinando centenas ou chego até a dizer milhares, também divergem entre si em suas opiniões, deixando claro que nem todos que saíram do sistema pensam e compartilham da mesma opinião. A minha preocupação é com aqueles que estão saindo graças a ensinamentos dessas pessoas que reconheço que aparentemente estão querendo ajudar o próximo a sair do engano. Mas será que tudo que essas pessoas estão falando e as suas atitudes são totalmente aprovadas pelo nosso Pai? Como reconhecer se alguém realmente está passando um ensinamento verdadeiro que pode se confiar em tudo que essa pessoa diz? Meu objetivo é mostrar que, de acordo com as Escrituras, existe um grupo de pessoas conhecidos como os 144 mil selados, que irão trazer a verdade do nosso Pai e do Messias. Mas eu acho impossível dizer quem são essas pessoas. Talvez até você que está assistindo a esse vídeo seja uma delas. O que podemos então podemos fazer é identificar quem de maneira nenhuma poderia fazer parte desse grupo, provando assim que nem tudo que essa pessoa ensina pode ser verdadeiro. Então, quem são os 144 mil selados? Ou os 144 mil escolhidos? Eles já estão na Terra? Eles são descendentes das 12 tribos de Israel? Como podemos tentar identificá-los? São algumas perguntas que até no sistema religioso possuem várias respostas diferentes. Mas você e eu, que já saímos do sistema religioso, será que podemos entender a verdade sobre eles? Precisamos saber identificar quem não pode ser um deles, pois tem muita gente que se diz liberta do sistema religioso, ensinando várias pessoas, a qual eu tenho certeza que não fazem parte dos 144 mil selados. E esse é o objetivo desse vídeo. Que você, que saiu do sistema religioso há pouco tempo, saiba identificar o caráter de quem não pode fazer parte desses 144 mil, para que você não venha a ser enganado novamente e não acredite em tudo que lhe disserem. Também me coloco nessa situação, que você não venha a acreditar em tudo que eu disser, mas analise se o que eu estou dizendo tem coerência ou não. Bom, começando a análise sobre os 144 mil, vamos à primeira pergunta. Será que os 144 mil já estão na Terra? Se você já saiu do sistema religioso, provavelmente você sabe que eles ensinam que a igreja verdadeira não passará pelo período da tribulação. Sendo assim, de acordo com o ensinamento deles,
Depois que a igreja for arrebatada, então aparecerão os 144.000 para ajudar, auxiliar e ensinar aqueles que ficarem. Mas vamos analisar os fatos e ver se realmente isso é coerente. Primeiramente, preciso mostrar uma prova de que estamos, sim, nos aproximando dos tempos finais, para depois analisarmos o papel dos 144.000 nessa época. Existem vários sinais e acontecimentos deixados pelo Messias, pelos apóstolos e pelos profetas, sinalizando quando estaríamos nos finais dos tempos. Mas vários desses sinais não provam para os mais céticos que realmente este é o tempo do fim, pois a maioria deles já aconteceram no passado e acontecem esporadicamente, como por exemplo guerras, terremotos, pestes, etc. Mas para provar que estamos realmente nos tempos finais, vou expor duas profecias que estão acontecendo agora, e principalmente você que já saiu do sistema religioso irá concordar com isso, que realmente está acontecendo. Em Mateus 13, a parábola do trigo e do joio. Vamos ler Mateus 13. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, a parábola do trigo e do joio nos mostra que haverá uma separação de um povo que antecederá a ceifa, ou seja, a consumação desse mundo. E o sistema religioso, diz que essa separação será no arrebatamento da igreja, quando os verdadeiros fiéis forem arrebatados e aqueles que estavam junto com eles na religião, mas não foram aprovados por Deus, ou seja, não tinham uma vida totalmente conforme à vontade de Deus, estes ficarão na tribulação. Como nós já sabemos que ninguém vai ser arrebatado antes da tribulação, então fica fácil entender que isso é falso. E como hoje muitas pessoas estão acordando, entendendo as escrituras e consequentemente abandonando as religiões, é lógico entendermos que era sobre isso que o Messias estava falando. Um povo que deu seus primeiros passos na fé no sistema religioso, mas agora a começar a enxergar a verdade contida nas escrituras, não vê a menor possibilidade de permanecer nesse sistema que nos enganou por tanto tempo. Também em Apocalipse 18, versículo 4, o anjo pede para aqueles que por alguma razão
até aquele momento ainda estavam na Grande Babilônia, que sabemos ser uma religião da terra, mas também representando todas as religiões que derivaram dela, ou como está escrito, né, são as filhas, né, pois essa grande religião, ela é considerada a mãe, né, como diz em Apocalipse 17, a, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então esse anjo pede para que as pessoas que ainda não saíram, que atendam esse último aviso para se arrepender e abandonar essa religião, ou todas essas religiões, antes que a condenação dessa Babilônia chegue ao fim. Também em Daniel 12, diz: E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O anjo anuncia aqui para Daniel que depois que tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, se referindo claramente ao período da grande tribulação. Sendo assim, qual o poder que o anjo estava se referindo que seria espalhado antes da grande tribulação? Você que já saiu do sistema religioso e agora começa a entender o verdadeiro significado das Escrituras, você acha que esse poder seria algo como curas, profecias, ressuscitar mortos, etc? Mas do que isso ia adiantar se você não tivesse o verdadeiro entendimento das Escrituras e ainda estivesse no sistema religioso? Você ainda ia continuar cego. E poderá um cego guiar o outro? Sendo assim, eu concluo que esse poder, que seria espalhado antes da tribulação, é o Espírito Santo na nossa mente, no nosso entendimento, para podermos compreender o real significado das Escrituras. Pois sem isso, ninguém iria conseguir ver a verdade e se libertar do sistema religioso. Se você concorda com isso, então essa é uma prova real de que estamos sim nos tempos finais, pois tudo isso está acontecendo e você e eu somos testemunhas disso. Bom, se você concorda com essa explicação de que esses sinais provam realmente que estamos no final dos tempos, então a seguir vamos analisar quando irá surgir os 144 mil selados, ou se acaso eles já podem estar entre nós. Um abraço, né? E até o próximo vídeo.